A súmula do Grenal foi divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol. A explicação de Rafael Klein de o porquê expulsou o Roberto Ribas, com uma diferença de narrativa em relação às imagens que a gente havia visto. Enquanto isso, o que houve, ou não houve no caso, de citação a Roger Machado. E a possibilidade de uma complicação quanto a mando de campo, pelo sinalizador, arremessado pela torcida do Internacional na torcida do Grêmio. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vamos repercutir ainda o Clássico Grenal, que tá muito agitado, tá muito quente ainda, muitas reclamações, muitos episódios. E agora, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou a súmula do Grenal de número 444, onde traz as explicações do que aconteceu na expulsão do Roberto Ribas, a exclusão do técnico Roger Machado e também de outros episódios que aconteceram durante o jogo. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, tá? O primeiro ponto é a explicação dos cartões amarelos aplicados pelo árbitro da partida, Rafael Klein. Ele coloca que Roberto Ribas, auxiliar técnico do Internacional, levou o cartão amarelo aos 28 minutos do primeiro tempo por reclamar ou protestar verbalmente ou por gestos, ostensivamente contra as decisões da arbitragem. E aí ele coloca manualmente, por reclamar ostensivamente contra as decisões da arbitragem, ele levou o cartão amarelo. Depois vem a explicação no cartão vermelho de o porquê o Roberto Ribas foi expulso. Empregar linguagem ou gesticular de maneira ofensiva, grosseira ou abusiva. E aí, a explicação do Rafael Klein. Por, após ser advertido com cartão amarelo por reclamação, seguir protestando, batendo palmas de forma irônica e proferindo as seguintes palavras: tá de sacanagem. Por esse motivo, como consta no artigo 65, inciso 2 no Regulamento Geral de Competições, o treinador da equipe precisou se retirar. Até aqui, bom, o ponto do Roger ser retirado, tudo certo. A gente viu as imagens, pelo menos as que foram divulgadas, da confusão. E mostra o Roberto Ribas batendo palmas depois da expulsão. É claro que pode ter havido alguma imagem que não foi mostrada, tá? Do Roberto Ribas batendo palma antes e dizendo tu tá de sacanagem. O que foi mostrado, que a gente até repercutiu num vídeo aqui ontem à tarde, é que Roberto Ribas, ele faz um sinal assim de não encostou então, pra dizer que o João Pedro tinha batido no Wesley e não palmas. Foi uma diferença que a gente viu na imagem. Fica claro que o Roberto Ribas ele faz assim, fazendo alusão à pancada que o jogador do Grêmio deu no Internacional. Depois sim, aí depois, assintosamente, o Roberto Ribas ele aplaude o árbitro do jogo de maneira irônica, o que é um gesto considerado ofensivo, mas isso acontece, pelo que a gente tem das imagens, depois da expulsão, mas o árbitro coloca na súmula que aconteceu antes da expulsão. E repito, existe a possibilidade de ter havido um aplauso antes da expulsão que não foi flagrado pelas câmeras, mas o que a gente viu foi isso que a gente colocou aqui, tá? Dito isso, o grande ponto é que no parágrafo ou no setor onde é colocado ocorrências / observações, se diz nada houve de anormal. Aqui o Roger se escapou, porque o Roger ele se recusa a sair do gramado, ele diz chama a polícia porque eu não vou sair. O Rafael Klein vai, explica para ele o regulamento, o Roger segue insistindo, dizendo que não vai sair, e depois ele fala palavras ofensivas, dizendo vocês não valem nada, bando de vagabundos, para arbitragem, para a Federação Gaúcha. Isto poderia ter ido para a súmula. Não foi. E isso ameniza a situação de Roger. A possibilidade de uma denúncia da Procuradoria do TJD, ela diminui muito pelo fato disso não ter sido colocado na súmula. É claro que o flagra das imagens pode fazer com que ele seja denunciado, assim como Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio, pelo que ele falou à arbitragem. A Procuradoria pode pegar estas imagens e oferecer uma denúncia, mas ela perde muita força a partir do momento em que não é colocado o relato disso na súmula pelo árbitro Rafael Klein. Um outro ponto
tá no setor de observações eventuais. E ali o Rafael Klein diz: informe que aos 27 minutos do segundo tempo, após o gol do Inter, um sinalizador vindo do local em que se encontrava a torcida do Inter acabou caindo no local em que se encontrava a torcida do Grêmio. O caso foi reportado ao delegado da partida e comunicado no sistema de som do estádio, proibindo o uso de sinalizadores do estádio. Após a partida, o delegado da partida nos comunicou que o torcedor que arremessou o sinalizador foi identificado e foi realizado um boletim de ocorrência. Isso de alguma maneira pode amenizar a situação do Inter, porque o torcedor ele foi identificado e aí há a punição ao CPF. Mas poderá também haver uma denúncia do TJD em cima disso, que poderia resultar em uma perda de mando de campo do Internacional, mas não é a tendência. A tendência é que, se for denunciado, vai ser julgado, mas um cara jogou, ele foi preso, ele teve boletim de ocorrência, ele vai receber a punição, o Inter no máximo pague uma multa. Essa é a tendência, pelo menos, tá? As dúvidas que a gente tinha em relação à súmula foram sanadas. O documento foi divulgado. E, ao que parece, não haverá nenhuma punição extra, o que era um risco, que era uma preocupação em determinado momento para o Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!